Olá amigos, eu sou Anderson Freitas, o responsável por este canal de evangelização que chega até você. Nessa série de catequese que nós estamos fazendo a respeito da liturgia católica, neste nosso terceiro encontro, eu convido você que me assiste pelos canais das redes sociais a conhecer um pouquinho sobre a história da liturgia. Hoje, de modo especial, nós vamos ver um pouquinho de como era a liturgia no primeiro milênio, no segundo milênio, e vamos refletir um pouquinho sobre os desafios para a liturgia neste terceiro milênio. A liturgia do primeiro milênio, do cristianismo, nós sabemos, queridos irmãos e irmãs, que a liturgia católica nasce do próprio Jesus Cristo e está enraizado e testificado na Bíblia. Jesus celebrou a Eucaristia e mandou a sua igreja continuar a sua ação salvífica na história da humanidade. Logo após a ressurreição de Jesus, a igreja já se reunia aos domingos ou no primeiro dia da semana, como nós vemos no Atos dos Apóstolos, para celebrar constantemente a memória da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. A liturgia do primeiro milênio, então, querido irmão, querida irmã, tem o seu centro na celebração da memória de Jesus. O centro da celebração das primeiras comunidades é fazer memória de todo o acontecimento sobre Jesus. As primeiras comunidades se reúnem nas casas e em torno da mesa de refeição para celebrar o sacramento de Cristo. As celebrações são sempre muito simples e fazem parte da vida cotidiana das pessoas. A igreja é formada por poucos membros, mas cada membro das primeiras comunidades da igreja tem certeza das suas decisões e opções de vida cristã. A fé das primeiras comunidades é baseada no testemunho e na coerência da vida cotidiana. A celebração é realizada na própria língua de cada comunidade. E não existe um momento mais importante dentro da celebração dessas primeiras comunidades. Importante é a comunidade em torno de Cristo ressuscitado. Agora vejamos um pouquinho sobre a liturgia do segundo milênio do cristianismo. A partir do segundo milênio, notamos uma mudança de mentalidade dos cristãos. O centro da celebração, que era a memória de Jesus, já não é mais a memória de Jesus e dos seus ensinamentos, mas a devoção à hóstia consagrada. No segundo milênio, o ponto mais importante da celebração torna-se então apenas o momento da consagração. Os fiéis preferem apenas ver a hóstia consagrada do que até mesmo comungar o corpo e o sangue de Cristo. As igrejas saem daquela estrutura de casas e passam a surgir os grandes templos religiosos. O altar, que no primeiro milênio era a mesa de refeição dentro de casa, agora é deslocado do centro para a frente das igrejas. A celebração, agora no segundo milênio, é concentrada apenas no padre e não mais em toda a comunidade reunida e celebrante. Começa então a existir dentro da igreja uma separação entre fiéis e o clero. E uma mentalidade que surge que o clero é mais importante e os fiéis não têm importância.
O povo então não participa mais das celebrações. O povo transforma-se então no segundo milênio em meros telespectadores que apenas assistem às celebrações de longe e sem entender o significado de cada gesto ou momento litúrgico. A língua litúrgica se torna muito estranha para os fiéis, pois em todos os lugares usa-se apenas o latim e não a língua do povo. Surgem as devoções, então, populares para ocupar o lugar da liturgia, de modo que terços, água benta, imagem de santos, ladainhas se tornam mais importantes para o povo do que a própria Eucaristia celebrada. Os fiéis passam a comungar apenas uma vez por ano ou até menos. Surgem as conversões em massa, impostas por reis ou líderes da igreja. Começa a surgir um distanciamento da liturgia celebrada com a vida cotidiana das pessoas. Por isso perde-se então a convicção de fé no meio do povo. Os fiéis não se reconhecem mais como membros da igreja. Essa é a liturgia do segundo milênio. Então, diante de todos esses acontecimentos litúrgicos e dessa história de caminhada da liturgia nos 2 primeiros milênios, convido você agora a refletir sobre os nossos desafios para o terceiro milênio do cristianismo dentro da liturgia católica. Com o Concílio Vaticano II, queridos irmãos e queridas irmãs, o Espírito Santo que guia e governa a igreja preparou a igreja com antecedência para que os desafios do terceiro milênio, ou para a pós-modernidade e o mundo globalizado, como nós chamamos a sociedade moderna de hoje, e o grande desafio é voltar às origens da igreja, colocando novamente Jesus, Cristo, no centro da liturgia e da vida das comunidades cristãs. O objetivo é transformar a liturgia em opção de vida para quem participa, reduzindo devoções particulares e populares e criar uma mentalidade em cada batizado para ter mais coerência, unindo dessa forma a fé com a vida cotidiana, a vida familiar, profissional ou social. Pois ao longo da história foi se criando uma geração de católicos muito devotos, mas com muito pouco compromisso em mudar a própria vida e o mundo. Difundiu-se por aí a falsa teoria que um bom católico tem como prioridade praticar apenas suas devoções particulares, enquanto o compromisso de imitar a Jesus Cristo, como fizeram os apóstolos, os santos e mártires, ficou completamente esquecido ao longo da história dentro da nossa igreja. A liturgia moderna foi se transformando num espetáculo que prioriza mais o sentimentalismo e o psicológico do que a realidade. Muitas vezes, queridos irmãos e irmãs, a liturgia foi transformada num simples teatro, numa escola que ensina regras de vida ou apenas conduta moral para o povo. É triste saber que muitas vezes os católicos atuais entram na igreja apenas para assistir um bom pregador ou para fazer parte de um showzinho divertido e não para celebrar e fazer um pacto
de compromisso com o Deus encarnado, crucificado e ressuscitado. Muitos cristãos também hoje nunca tiveram um encontro pessoal com Jesus ressuscitado e sempre vivo e presente no nosso meio. Voltar às origens da liturgia, queridos irmãos e irmãs, significa que todos os participantes da ação litúrgica devem celebrar, veja bem, devem celebrar conjuntamente e tornar presente o Cristo vivo no mundo. Ninguém pode sair da igreja do mesmo jeito que entrou. Por isso é urgente, queridos irmãos e irmãs, uma liturgia madura, com menos devoções, menos celebrações apressadas ou mecânicas e automáticas, como a gente vê muito por aí, menos espetáculos, menos individualismo e mais, muito mais escolhas de vida, mais silêncio dentro das nossas celebrações, mais experiências místicas e principalmente mais ações que se concretizem e enraizem no chão da nossa realidade as verdades do Evangelho e as opções por Jesus Cristo. Principalmente que a liturgia revele Jesus Cristo vivo para toda a comunidade reunida e celebrante. Reflitamos, portanto, um pouco, queridos irmãos e irmãs, um trechinho do profeta Amós, no capítulo 5, versículos 21 a 27, para a gente terminar este nosso encontro. O profeta nos diz assim: a palavra do Senhor ao profeta: odeio, rejeito vossas festas e não encontro prazer em vossas celebrações. Afastai de mim o vozeiro de teus cantos. Quero ver apenas o direito e a justiça correr feito água que nunca seca. Encerramos aqui o nosso terceiro encontro, querido irmão, querida irmã, e convido você a continuar me acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube e WhatsApp, a nossa série de catequese a respeito da liturgia. No próximo encontro nós já iniciaremos a liturgia da missa, da Eucaristia, e vamos entender parte por parte da missa e o que significa cada gesto, cada rito, cada momento da celebração eucarística. Continue acompanhando. Agradeço você que me acompanha sempre. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.